Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cortex Talks, o local onde inteligência de go-to-market, inteligência artificial e inteligência reputacional se encontram. Hoje tenho o prazer de receber aqui Débora Rodrigues, diretora de comunicação institucional da Cogna. Débora, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Daniel, Otávio, é um prazer estar aqui para falar com vocês e contar um pouquinho do que a gente está construindo lá na Cogna. Maravilha, já adiantando aqui a deixa da Débora, junto comigo aqui está o Otávio, diretor da nossa oferta de inteligência para comunicação corporativa, Cortex Brands. Otávio, seja bem-vindo. Palavras iniciais aí. Obrigado, Daniel. Acho que vai ser muito legal trocar com a Débora hoje. Agradecer a Débora que topou esse convite com a gente também. Vamos trocar muito sobre comunicação, sobre essa conexão com o negócio. Acho que vai ser um papo bem legal hoje. Maravilha. Débora, novamente seja bem-vinda. Vamos começar um pouquinho do que a gente estava conversando aqui em off, né? Me conta um pouquinho do seu background, da estrutura da Cogna, da onde você veio, de todos os desafios e complexidades que você tem, não só como diretora de comunicação institucional, mas como uma série de frentes cross aí que você estava contando pra gente, que você também acaba liderando. Bacana, Daniel. Bom, a minha carreira começou de uma forma um pouco inusitada para uma profissional de comunicação, né? Eu sou formada em Relações Internacionais, todo mundo acha que eu sou jornalista, mas não. E eu comecei trabalhando com comércio exterior, justamente pela minha formação, era a minha intenção inicial. Mas nos primeiros 6 meses meio que me decepcionei com isso, vi que não era o que eu queria para minha carreira. E aí eu mudei para a área de controladoria e eu estava numa empresa na época, uma multinacional alemã de logística, a maior na época lá do mundo, né? E aí eu fiquei 2 anos e meio na controladoria, né, trabalhando com finanças. Eu sempre fui muito boa, analítica, com números, sempre gostei de matemática quando eu era criança e tudo mais. Só que em determinado momento eu falei, putz, não é isso que eu quero pra mim também, eu quero trabalhar com marca, eu quero trabalhar com reputação. Só que eu não queria fazer uma nova faculdade. E aí eu fui prestar programa de trainee. E foi quando eu passei na Brasil Foods, eu entrei em 2010 no ano da fusão, da Sadia com a Perdigão, na primeira turma de trainee pós-fusão. Foi a primeira vez que eu vim morar em São Paulo, eu sou carioca. E aí foi quando eu comecei a minha carreira em 2010 em marketing e comunicação e estou até hoje, né? Hoje eu estou na Cogna, eu vou completar 7 anos em outubro, e lá eu cuido da comunicação interna para 26 mil colaboradores, espalhados aí por todo o Brasil, da comunicação externa a âmbito regional e nacional, para algumas das nossas marcas comerciais, inclusive, de reputação e de branding também. E olhando para a reputação, é uma agenda ali matricial que a gente tem na companhia, com outras áreas também envolvidas, que são áreas que cuidam dos stakeholders de Cogna, né? Então, Helgov, relações governamentais, relações com investidores, o próprio RH para colaboradores e candidatos a vagas na Cogna, área que cuida do nosso relacionamento com parceiros, jornalistas, etc. Muito bom. Trajetória inusitada, né? Veio de relações institucional, depois financeiro, contabilidade, controladoria, perdão, para depois ir para a comunicação. Interessante. Débora, aproveitando esse pano de fundo aí e a complexidade, né, e na verdade o porte de toda a área, né, de todo o tamanho da área de comunicação e dessas iniciativas que você toca lá na Cogna, e tendo um pouco esse teu pezinho no mundo quantitativo que você colocou, conta pra gente um pouquinho como é que é a tua visão, como é que é cuidar dessa parte de inteligência de dados para comunicação numa holding desse porte, dessa magnitude, com esse tipo de desafios e complexidade. Daniel, assim, quando eu comecei nesse universo da comunicação, eu sempre me incomodei com o fato de ser um universo que não olhava para dados, tá? É um universo que trabalhava com intuitivo, que trabalhava de uma maneira mais assim, eu acho que, eu gosto disso, vamos por ali, mas sempre sem um racional muito claro por trás, né? Então, eu sempre tive essa inquietação de... até comparando com o marketing mesmo, eu tive uma passagem pelo marketing que tem ali os KPIs mais claros, né? Esse marketing você não contou, já tem mais outra passagem aí. Foi na época da Brasil Foods e na XP também eu tive uma rápida passagem ali pelo marketing,
E me incomodava um pouco isso de estar nesse lugar mais intuitivo, né? E aí foi quando eu conheci a Cortex, porque eu participo de alguns grupos, né, de networking, até na própria Baird também, enfim, e todo mundo fala muito dessa preocupação, mas tem pouca gente, de fato, olhando para isso verdadeiramente, efetivamente, né? E aí foi quando comecei a me movimentar, olhar o mercado, ver quem poderia também nos apoiar nesse sentido, e encontrei a Cortex. Isso lá em 2021, se não me falha a memória. E primeiro para um lugar de como é que eu integro todos esses dados, né? A gente olhava até para dados, mas de uma maneira desgovernada, né? Não existia uma governança nesses dados que estavam espalhados em Excel, em PowerPoint, em Word, né? Em arquivos, né, ali desconexos entre si. E aí a gente tinha um dado, mas também era um dado que não era acionável, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, putz, a gente precisa conseguir sentar ali com o C-Level, com o CEO, de um lugar um pouco mais estruturado, de um lugar um pouco mais embasado, em que a gente consiga mostrar a relevância da comunicação, dessa agenda, para o negócio, para a companhia. E foi aí que a gente começou essa jornada de como é que a gente estrutura, depois como é que a gente muda o mindset, né, se transforma culturalmente enquanto profissional de comunicação, usa esse dado de uma forma acionável e toma uma ação em cima disso, de fato, tendo uma vivência mais data-driven. Muito legal. Você falou muito do desafio cultural também, né? Tanto em grupos que discutem se está no caminho certo, se está no caminho errado, né? Como também imagino que é para você trazer isso para o time, né? Tem o seu time direto, tem o time das agências, tem o time que fornece serviço para vocês. Como é que você vê esse desafio hoje para o profissional de comunicação, Débora? Muito, muito difícil ainda, tá? Eu tenho 20 pessoas na minha equipe, né? E tem sido diário ali, né? A provocação e os feedbacks e o trabalho mesmo ali, individualmente e coletivamente, para fazer com que essas pessoas saiam daquele modus operandi que é mais natural e da essência desse profissional, né, do intuitivo e do que eu acho, para um lugar de você agora tem um dado, você tem que consultar esse dado, você tem que saber utilizar esse dado e entender que ações você tem que tomar com base neste dado. Né? Ainda é uma dificuldade que a gente tem na equipe. Você citou os parceiros, as agências e tudo mais, a mesma coisa, tá? Eu diria que até mais ainda, porque pelo menos as pessoas da equipe entendem que essa é a nossa cultura e que elas precisam se adequar, ainda que isso tenha um tempo aí, leve uma jornada, mas elas sabem que elas precisam se adequar e elas estão dispostas a. Quando a gente fala do parceiro é mais difícil, porque ele é um prestador de serviço, ele tem um outro modus operandi, ele tem uma outra dinâmica, e ele não quer sair da zona de conforto dele, de trabalhar daquela maneira que ele sempre aprendeu a trabalhar. Então, acho que esse é um desafio também importante que a gente tem aqui com o profissional de comunicação. Bacana. E você falou também da conexão com o C-Level, né? Sim. Como que muda isso? Quando você chega mais estruturado, você chega com mais dados, você tem o desafio do time e dos fornecedores, mas também tem o desafio de comunicar para cima, comunicar para o lado, muitas vezes. Como você vê esse cenário assim? A relação ela mudou assim drasticamente, tá? A gente hoje participa da tomada de decisão de alguns temas super relevantes para a companhia, né? Comunicação e reputação tem sido pauta do comitê executivo. Isso só aconteceu depois dessa virada de chave de trazer o dado de uma maneira que mostrasse o aporte na construção da estratégia do negócio, do posicionamento da marca corporativa, né? Então, isso botou a área de comunicação em um outro patamar efetivamente, né? Sair de um lugar de, eu não estou com agenda para fazer isso, eu não quero fazer aquilo, né? A gente ouvia muito isso do CEO, né? Por que eu tenho que palestrar nesse evento? Por que eu tenho que conceder essa entrevista? Por que eu tenho que falar com esse formador de opinião? Por essa razão aqui, a gente mostra lá o dado de impressões promotoras, frequência promotora, entre outros que a gente utiliza ali no nosso pool de indicadores, para conseguir ter uma conversa com o C-Level, em que a gente convença rapidamente ele de que precisa seguir naquela direção. Então, assim, mudou de patamar. Pô, que legal. Débora, te fazer uma pergunta aqui que talvez seja um pouco tostines, né? Assim, não sei nem se tem um lugar que começa ou não. Mas, olhando a sua jornada, e é interessante, né, que você falou muito dessa mudança cultural, de ser mais data-driven, de ser mais versado em dados, que era uma coisa que você já trazia da tua trajetória. Do outro lado, você falou também dessa necessidade de
e desse achievement que vocês tiveram, né, de conseguir sentar na mesa com o C-Level e ter mais alavanca, seja no planejamento, seja nas discussões de diretoria lá, dos C-Levels, do teu board, enfim, do teu time executivo, digamos assim. O que gerou o quê? Assim, quando você chegou na Cognita, qual foi a dor que te deu o gatilho do tipo, não, peraí, eu preciso mudar a forma como a gente enxerga a comunicação institucional, como a gente faz as coisas aqui? Foi uma dor de ter necessidade de entender mais quantitativamente como que era a tua performance ou tal, né? Como é que vocês estavam performando e o que fazer, e isso acabou levando vocês a sentar na mesa de uma forma mais estratégica, ou já foi uma realização do tipo, cara, eu preciso fazer com que a agenda da comunicação ela esteja mais na pauta estratégica da companhia e eu preciso entender qual é o caminho para chegar lá. Não sei se isso aconteceu de uma forma pensada, digamos assim, mas o que você, olhando para trás, acha que gatilhou o quê? Ninguém nunca me pediu isso. Estrutura isso com racional, com um dado. Isso foi, de fato, uma inquietação minha. E eu também, da minha personalidade, eu sempre digo isso assim, quando eu estou entrevistando alguém para compor ali o time, eu falo assim, olha, eu não quero na minha equipe pessoas que venham aqui para trabalhar de maneira transacional. Eu venho aqui, eu cumpro a minha jornada, eu vou receber um salário para isso e eu vou entregar o que você está me pedindo. Eu quero na minha equipe pessoas que queiram construir impacto, que queiram deixar a sua marca. E eu acredito muito nisso. Eu vivo verdadeiramente isso que eu peço para as pessoas. E foi muito motivada por isso que eu falei, não, eu não quero mais ser vista como a área patinho feio. A área que é só custo na companhia. A área que não gera valor para a estratégia do negócio. Né? Eu quero, de fato, que essa pauta esteja presente no comitê executivo. Eu quero, de fato, mostrar que, ainda que a gente não gere receita, né, que é, pelo menos na empresa que eu estou hoje, por ter capital aberto e tudo mais, é um dos principais indicadores acompanhados ali, eu gero outros KRs, né, outros benefícios para a companhia que são tangíveis. Então, veio muito desse lugar, Daniel, de como é que a gente poderia ter essa conversa de uma forma mais aprofundada. E a gente sabe que C-Level olha para número. É número. Assim, eu tinha que arrumar um número que mostrasse a relevância do trabalho de comunicação. Legal. Então, pelo menos no meu caso, veio daí. Nasceu mais do incômodo de como é que eu consigo mostrar o meu impacto a nível estratégico, institucional. É isso. Para o C-Level. É isso. Legal. E aí você falou dessa trajetória, né, dessa escalada, né, mais ou menos. E como que você viu a tecnologia para apoiar? Assim? O que você olhou? Como que você pensou? Putz, você deu exemplo aqui, cara, eu tinha um monte de relatório, um monte de lugar, né? Precisava de um lugar que concentrasse isso tudo. Como é que foi essa jornada, essa escolha? E o que você aprendeu nesse caminho também, né? Que eu acho que isso vale pra gente compartilhar com todo mundo que tá ouvindo a gente, assistindo a gente. Quando eu vou dividir a minha resposta em 2 pedaços, tá? Tecnologia ligada aqui aos painéis, aos dashboards que a gente tem com vocês e como é que a gente lida com isso. E também a frente que tem inteligência artificial, mas eu também queria falar da inteligência artificial. Essa minha jornada começou em 2023, quando eu fui no SXSW pela primeira vez. Eu fui em 23 e 24. E foi logo no início do ano e tinha acabado de lançar o ChatGPT no final de 22. Então, a pauta do SXSW de 2023 foi só isso. Né? Teve lá palestra com a Amy Webb, um monte de outras pessoas. E foi um grupo de executivos da Cogna, né? E quando a gente voltou, o meu antigo VP, hoje ele não está mais na companhia, ele falou assim, olha, todo mundo que foi no SXSW, para pagar essa viagem, tem que entregar um projeto relevante de inteligência artificial na sua área. E aí eu voltei, né? Fui discutir com Rafaela, meu braço direito ali, o que a gente poderia, de fato, entregar, que não fosse aquele negócio de, vamos ficar revisando texto, não, né, que era o mais básico, né, o mais default. E aí a gente teve o nosso primeiro grande projeto de inteligência artificial, que era um chatbot integrado ao Teams, disponibilizado ali para os 26 mil colaboradores, para que eles conseguissem construir as publicações deles para LinkedIn especialmente. Porque o que a gente queria? Que os colaboradores fossem embaixadores da nossa marca e publicassem sobre o dia a dia dele na Cogna, né? Afinal de contas, tínhamos que expandir o nosso share of voice ali em mídia social por meio desses colaboradores, e são 26 mil pessoas.
E aí é um chatbot generativo que a gente ia alimentando ali com as mensagens-chave da empresa, os talking points, tudo que a gente queria construir ali de narrativa. E assim, foi um grande sucesso, porque muitas vezes a pessoa queria publicar, mas ela não sabia o que escrever. Então, a gente ajudou nesse sentido. E foi o nosso primeiro grande projeto de inteligência artificial. A gente tem outros, depois eu posso detalhar isso. Era um chat ainda para ajudar na orientação de talking points e tal? Isso. Ou já tinha um agente de construção de copy Entregava mesmo? O conteúdo pronto para você só publicar no LinkedIn. E tal, ele já sugeria. Já sugeria. E se você não gostasse, você botava lá o feedback, ele entregava uma segunda opção. Já era o post. Com as hashtags oficiais da companhia, com as palavras-chave que a gente entendia que fazia sentido, porque tem a ver com o posicionamento da marca corporativa. Então, ele entregava assim, pronto, é só para copiar e colar no LinkedIn. Legal. Tá? Mas aí, falando um pouco de tecnologia, Otávio, a gente olha com muito valor para isso, tá? De novo, eu acho que o profissional de comunicação tem uma certa resistência, mas eu entendo que é muito necessário, tá? É uma dinâmica nossa, todos os dias, entrar nos painéis da Cortex, consumir alguns dos dados que estão ali, porque a gente tem bastante painel, bastante informação ali, e saber por que está olhando para aquilo ali. E o que você vai... E aí, assim, eu peço isso para a equipe. Eu estou te trazendo aqui essa ação, essa iniciativa que eu gostaria de fazer. Tá, qual é o dado? Qual foi a taxa disso aqui? Qual foi a impressão promotora desse veículo? Por que a gente tem que ir lá de novo? A gente até desmistificou algumas coisas com base nisso, tá? A gente tinha alguns veículos ali que a gente julgava que eram veículos que ajudariam a construir um posicionamento bacana, uma reputação. E quando a gente foi ver as impressões promotoras ali, a gente falou, putz, não. A gente não tem que botar a energia do CEO nesse veículo. Porque, olha aqui, a audiência é muito baixa, a entrega é muito baixa. Vamos mirar nesse daqui que a plataforma está dizendo para a gente que o alcance vai ser muito maior. Por quê? Na Cogna, nós temos o desafio, na marca corporativa, de construção de awareness. A gente acabei não falando no início, mas a gente tem mais de 60 marcas comerciais. Então, as nossas marcas são Red Balloon, a Anhanguera, que é para ensino superior, Sistemas de Ensino Anglo, lá no Rio de Janeiro, PH. A gente tem editoras Ática, Saraiva e Scipione, né? A Saraiva é uma marca de mais de 100 anos, dentre outras marcas que a gente tem aqui para não citar mais, tá? Que são muito conhecidas e reputadas. Mas a Cogna, ela não é. Então, qual é o meu desafio quando eu olho para a marca corporativa? Construção de awareness. A frente de PR, ela vem muito também, organicamente, para ajudar nesse lugar. Por isso que a gente tem que olhar muito de perto o indicador de impressão promotora, porque isso ajuda a gente a entender aonde são os veículos prioritários para o nosso relacionamento, tá? Então, é um pouco por aí. Legal. Débora, deixa eu pegar um gancho aqui. Como é que você consegue gerenciar e orquestrar esse desafio multimarcas e de marcas com muita reputação regional, diferenciada, com o desafio de awareness da Cogna? Como a gente acabou não falando isso no começo, mas como que você consegue orquestrar essas coisas em conjunto? Como que essas marcas ajudam de alguma maneira a alavancar o awareness Cogna e vice-versa? Ajudam, sim. A gente completou 60 anos de companhia agora em abril. E a gente fez uma grande campanha comemorativa, né? Muitos futuros, muitas histórias. Ancorada numa estratégia que a gente chamou de brand leverage. Ou seja, nós pegamos 7 marcas nossas comerciais, que são as marcas mais conhecidas, mais reputadas. Algumas são essas que eu acabei de citar, inclusive. E a gente fez essa campanha toda ancorada nessas marcas comerciais, mostrando que isso era Cogna. Então, exemplo, tá? Anglo. Anglo é performance. Anglo é Cogna. E por aí foi com todas as marcas. Então, qual era o atributo de Anhanguera? É acesso, é democratização do ensino. Isso também é Cogna. Red Balloon. Red Balloon é a universalização, o ensino bilíngue e tal. Isso também é Cogna. Então, a gente está construindo a marca corporativa muito por meio dessa estratégia de leverage das marcas comerciais, tá? Hoje, essa é a nossa principal estratégia de construção de marca corporativa. Até porque nosso principal orçamento de construção de marca não está alocado na marca Cogna. Está alocado na ponta, que é onde gera a receita, onde tem a captação do aluno. A marca corporativa, ela não é B2C.
Ela é B2B e ela é B2G. Ela se relaciona com outros stakeholders. Tanto que aluno e pai de aluno, quando a gente fala de educação básica, não está comigo, não está no meu chapéu. Está no chapéu de quem cuida das marcas comerciais. Como eu olho para a marca corporativa, eu estou olhando para outro conjunto de stakeholders. Mas ainda assim, a gente se utiliza muito, seja no social, seja nos anúncios que a gente faz, nos brand content que a gente faz de Cogna, das marcas comerciais para a construção da corporativa. Legal, acho que isso toca, você falou, né, um pouquinho numa resposta anterior de KRs, né? Você falou meio que en passant. E eu acho que essa complexidade de planejamento, de orquestração, de times híbridos, né, da ponta e corporativo, com projetos em conjunto, isso traz um grau de complexidade de planejamento e execução muito maior. Me conta um pouquinho como é que vocês orquestram isso tudo, como que vocês orquestram, com OKR, né? Porque eu vi que você falou de KRs, como que vocês planejam, desdobram e executam esses projetos. Me conta um pouquinho como que é esse coração, esse miolo da operação de comunicação de vocês. Tá bom. Desde 2022, nós trabalhamos com OKRs, tá? Não só comunicação, a Cogna como um todo. Isso era a cultura da companhia, 21 ou 22, tá? Se eu não estou enganada aqui. Então, isso já é um processo que já está super naturalizado, pactuado dentro da equipe, né? E aí, assim, a gente tem OKR para tudo, tá? Literalmente tudo. Eu costumo dizer que a gente tem um pool de indicadores de curto, médio e longo prazo, tá? Então, os indicadores de curto prazo, eles me ajudam a tomar as decisões diárias que eu preciso ali, de curto prazo mesmo. Os de médio prazo são mais aqueles de fechamento de mês. Então, vamos olhar ali o resultado das ações daquele mês, e aí vou te dar alguns exemplos, tá? O de frequência crítica, na Cortex é um que a gente utiliza bastante. A gente tem um teto ali do quanto a gente tem que atingir de frequência crítica, né? E não pode passar daquilo ali, porque se passar daquilo ali, está impactando na construção da nossa reputação. Por exemplo, taxa de abertura de e-mail é um indicador que a gente olha, um OKR que a gente olha falando de e-mails para público interno, porque afinal de contas são 26 mil colaboradores. Interna. Exatamente. A gente tem alguns rituais de comunicação interna que a gente também mensura o NPS, né, do quanto aquele colaborador está satisfeito com aquilo ali. A gente tem uma pesquisa de reputação que a gente também faz anual. Eu digo que esse é meu indicador de longo prazo, porque é ele que diz se a eficácia do meu planejamento estratégico de comunicação funcionou ou não, se ele foi efetivo ou não, tá? É ele que norteia o meu planejamento estratégico do ano subsequente. Então, como que a gente orquestra tudo isso, tá? A Cortex ajudou muito a governar boa parte desses dados, tá? E além disso, a gente também desenvolveu internamente um Power BI, que é o meu cardápio ali de OKRs. Então, eu entro ali eu consigo visualizar os mais de 20 OKRs que eu tenho. Isso tá tudo na nossa remuneração variável também, tá? Tanto na minha quanto até na dos analistas da equipe, tá? Então, todo mundo ali está diretamente sendo avaliado pela entrega que ele tem dentro daquela área, né? E a gente orquestra dessa maneira, dado é governado dessa maneira. Mas, assim, tem sido uma jornada, eu diria que a gente já amadureceu bastante, porque, como eu comentei, a gente começou isso em 22, a Cortex entrou no início de 25, veio ajudando muito e levou a gente para um outro grau de maturidade nesse sentido, tá? Quando a gente fala de comunicação externa e reputação, a Cortex é o nosso principal dash ali. São muitos painéis, a gente tem um painel ligado à divulgação de resultados, a gente tem até um painel de OKRs lá dentro também, dentre outras métricas que a gente olha, mas isso ajudou bastante também a integrar esse dado. Muito legal. E quando você falou ali, né, o Daniel falou um pouco desse time híbrido, né? Sim. Você tem que trabalhar marca institucional, marca comercial. Como é que é discutir com esses times mais comerciais objetivo de negócio, assim, né? E depois tangibilizar a contribuição que a comunicação traz? Ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Ainda é uma luta diária? Como que você está vendo isso? E como você leva para o time isso também, né? Porque muitas vezes é o time que está lá na ponta administrando, se comunicando com esse time que está lá pensando na receita. Assim, a sua pergunta não é sobre as pessoas de comunicação, é time tipo... Essa interação, né? Times de comunicação, times de negócio ali. Tá. Como que você vê isso acontecendo?
Olha, a gente não utiliza muito os dados de comunicação, a não ser mais o de crise, tá? Com pessoas que são de fora do ambiente de comunicação. A não ser o C-Level, o Comitê Executivo e o CEO. A gente leva vários dados. A gente tem o que a gente chama de Health Metrics de reputação. Então, lá tem muitos dados, tá? Mas, por exemplo, nas trocas, nas interações com esses outros times, a gente utiliza mais o dado ali ligado à crise, ou até o de impressão promotora mesmo, para justificar, porque muitas vezes vem uma demanda assim, eu queria tanto uma pauta nesse veículo aqui, que é o principal jornal da Bahia, e aí a gente vai lá na plataforma da Cortex olhar se faz sentido ou não, porque o cara lá, vendedor da Bahia, ou o diretor da unidade da Bahia, tá dizendo que é. E muitas vezes a gente vira para ele e fala, não é, porque esse veículo aqui, a relevância dele, a abrangência dele é muito pequena. Né? Então não faz sentido, a gente vai trabalhar o veículo B e não o A, porque o A que você achou que era relevante não é. Então a gente usa o dado na ponta, mais nesse sentido para desmistificar que eu te trouxe. Você vê que o fim não tá só no cara de comissão, tá no cara de negócio muitas Totalmente. vezes também, né? O cara da ponta, ele vira pra gente e fala assim, não, mas aqui na minha praça é esse veículo. E aí a gente vai lá na plataforma, né? E aí a plataforma muitas vezes não confirma. E às vezes, aí o cara, não é possível. Às vezes a gente até fala, será que é bug da plataforma? Vamos perguntar. E aí a gente já aconteceu de perguntar aqui e aí falarem, não, é isso mesmo, por isso. Aí a gente volta com a pessoa e fala, não, de fato é isso, assim. Pode ter sido no passado, ter tido essa relevância que você está achando, não tem mais hoje em dia. Legal. Pô, muito legal, Débora. E você tem um exemplo muito prático, assim, de que aconteceu na ponta, que você consiga contar, dividir essa história aqui com a gente? Eu tenho um bem recente. O nosso CEO, há umas 3, 4 semanas atrás, chamou um grupo de trabalho sobre personalização na educação, que é uma agenda que a gente está investindo fortemente na companhia, tá? E aí, a ideia era a gente conseguir fazer uma avaliação na imprensa, nas redes sociais, enfim, de como esse tema tem sido trabalhado por outras marcas, não necessariamente só de educação, mas se tem alguém levantando essa bandeira ou se isso é um espaço a ser ocupado, né? Porque é o espaço que nós gostaríamos ali de nos posicionar. E nós utilizamos ali vários dos indicadores da Cortex para construir esse case e mostrar a oportunidade que existia para a gente, de fato, se posicionar, porque é um vácuo que existe hoje no mercado, tá? Começam a falar, mas ninguém consegue aterrissar de fato no que é personalização na educação e no quanto isso pode, de fato, gerar incrementos nos indicadores de qualidade de educação, tá? Seja para ensino superior, seja para educação básica. E aí, a gente conseguiu ali, por meio das análises e dos dados que a gente utilizou ali na plataforma da Cortex, montar o case e evidenciar, assim. E o nosso CEO ficou muito satisfeito. Ele falou, poxa, muito bacana o trabalho que vocês fizeram, não tinha essa visibilidade, trouxe muita luz aqui para o assunto, para que a gente pudesse construir agora o nosso plano de ação com base nessa leitura que a gente fez por meio dos dados. Muito legal. Legal. Débora, uma última pergunta aqui desse bloco mais de planejamento, né, e OKR, né, de gestão e organização da comunicação. Conta pra gente um pouquinho como é que vocês fazem essa conexão dos pilares de comunicação, dos pilares da reputação da marca que vocês querem trabalhar com os KPIs e com os projetos, né? Porque você falou um pouco de OKR, você falou um pouco dos dados e você falou dos atributos de marca, mas como é que vocês fazem essa conexão para definir e controlar campanhas e ações específicas que vocês fazem para trabalhar isso? Daniel, assim, a gente primeiro define o que é geração de valor para cada stakeholder, tá? Então, vou te dar um exemplo. Para jornalista, a gente entende que é o quê? Informação transparente, acesso à informação, rapidez nessa informação e impacto na sociedade, tá? Para o acionista, que é outro stakeholder de Cogna, e está nessa governança também de reputação, da agenda de reputação, é o quê? É o preço do nosso papel, né? É a geração ali dos indicadores financeiros de uma forma saudável, essa divulgação, e o acesso também ao top management. Quando a gente fala dos educadores, que é outro stakeholder de Cogna, aí já é totalmente diferente. A geração de valor para esse cara é impacto na educação, seja ela pública, seja ela privada. Dei 3 exemplos aqui, a gente tem hoje 8 stakeholders na Cogna, mas dei exemplo de 3. E uma vez que a gente define o que é a geração de valor para esse stakeholder, a gente avalia como que a gente vai mensurar
se a gente está aumentando o nosso grau de confiança nessa geração de valor, nesses atributos que são relevantes para o stakeholder, tá? Então, basicamente, a gente mensura isso por meio da nossa pesquisa de reputação anual, que entrega índices reputacionais por stakeholder para a gente, tá? E aí, assim, tem lá os planos de ação individuais ali para o stakeholder, tem KRs específicos, mas a gente conecta isso com o índice reputacional anual, porque é isso que vai dizer para a gente, por mais que tenha atingido ali determinado KR, atingiu um, não atingiu o outro, o quanto cada um daqueles KRs, o atingimento ou não atingimento de cada um daqueles KRs, construiu para incrementar o índice reputacional anual daquele stakeholder. Então, é dessa maneira que a gente conecta. Primeiro, definindo o que é geração de valor para aquele stakeholder, constrói as iniciativas e os KRs, e depois mensura por meio do índice reputacional anual. Não, bem interessante, né? Porque é até uma forma diferente do que a gente vê normalmente no mercado, né, Otávio? Porque o clássico é o quê? Você tem a marca, os seus pilares de marca, aqueles atributos, e você trabalha. Quando você está no nível da hold institucional, você primeiro entende os stakeholders, define o que são esses pilares de geração de valor. Isso. E dali você desdobra o trabalho. Foi assim que a gente fez. E aí, você cria pilar alinhado com o público, não do seu desejo. É exatamente isso. É claro que assim, existe um brand book, né? Só que assim, ali a gente entendeu o que fazia sentido para cada stakeholder, né? Não é um trabalho que ficou homogêneo não é todas as mensagens iguais para todos os stakeholders. A gente faz ali o endereçamento de acordo com a necessidade de cada stakeholder. Isso na marca corporativa, tá? As marcas comerciais, aí, elas são trabalhadas da maneira mais tradicional. Muito legal, muito interessante esse insight. Débora, vamos então aqui para o bloco de inteligência artificial, né? Vamos. A gente já falou um pouquinho disso, né? Mas vamos aqui aprofundar. E aí, acho que você já contou pra gente aqui um primeiro case bem interessante que vocês fizeram no Teams, né? Para ajudar o pessoal a publicar e fazer conteúdo. Mas, para além, assim, por mais que seja muito legal e é ótimo, eu até anotei aqui que me deu um insight aqui para fazer com o nosso time de prospecção. Mas fora isso, esse normalmente é o caso de uso mais tradicional, né? De usar a AI generativa para construção de conteúdo, né? Para cópia, etc e tal. Sim. E para além disso, ou olhando coisas mais preditivas, ou para você conseguir ter a leitura de cenários reputacionais mais complexos, enfim, o que vocês usam, ou estão pensando em usar, ou estão caminhando na dimensão de inteligência artificial, para além desse caso de uso de copy, né, de criação de conteúdo? Daniel, a gente tem 3 iniciativas, além dessa que eu comentei. Na verdade, a gente tem 4. Uma é essa que eu comentei já, do chatbot de generativa no Teams, visando marca empregadora nessa construção. As outras 3, uma também é ligada à construção de conteúdo, então a gente criou agentes de conteúdo no ChatGPT para ajudar ali na construção dos conteúdos dos nossos executivos, aí que eu estou falando do Chairman e do C-Level, e do CEO, desculpa, pensando em LinkedIn, tá? Então a gente tem ali agentes de conteúdo que nos ajudam também em definição de editorial, de quais são as pautas relevantes para esses perfis. A gente está usando bastante o Claude agora para a sofisticação dos nossos reportes e também para montar ali pequenos simuladores em que a gente consegue tentar, de uma forma mais preditiva, definir cenários ou caminhos a serem percorridos, mas ainda de uma forma incipiente, não é algo que a gente está maduro, mas a gente quer avançar bastante. Tem ajudado muito ali nos visuais, inclusive esse painel de Health Metrics que eu comentei para vocês, a gente fez no Claude. Né? A gente fez pela primeira vez no mês passado, vamos fazer agora pela segunda vez, e a ideia é levar ali dentro para o nosso CEO. Então, a gente fez um agrupamento das métricas, por exemplo, métricas ligadas à reputação. Aí, quando clica ali, abre um conteúdo ali, um pool de métricas, depois tem um outro que é ligado a assessoria de imprensa, tem um outro que é ligado a... Aí tem vários quadradinhos ali, várias temáticas com um pool de indicadores, né? Então, tem ajudado muito nesse sentido. E a gente contratou também recentemente uma ferramenta que constrói vídeos de avatares com IA. Né? Então, a gente tem usado muito essa ferramenta para a divulgação regional dos nossos conteúdos ali na companhia. Né? Exemplo, a gente pega tudo que rolou de assessoria de imprensa na regional Nordeste. Joga lá um prompt, constrói a persona, né, que é um avatar, até com o sotaque da região e tudo mais, e ela fica bem bacana.
e ela divulga ali as principais matérias, notícias que tiveram na Regional Nordeste, e a gente manda isso para todas as unidades ali de negócio do Nordeste, né? Então, isso também tem dado uma cara mais dinâmica, são conteúdos mais amigáveis e mais curtos e que geram mais engajamento. Isso para comunicação interna. Para comunicação interna também, mas é no negócio diretamente, tá? Por quê? Porque aí eles pegam aquilo ali e muitas vezes utilizam ali na unidade com os alunos para mostrar a relevância da gente estar saindo em determinados veículos e tudo mais. Então a gente tem feito alguns testes nesse sentido e tem sido bacana. Legal. Muito bom. E você falou também, né, dessa sensibilidade. Eu gostei que o Avatar tem sotaque, né? Tem sotaque. Esse toquezinho humano, assim, como é que a gente consegue manter mesmo com o uso de IA, né? Você falou uma coisa super técnica, que é o prompt bem feito. Sim. E outra super humana, que é, cara, vamos botar um sotaque aqui nessa pessoa que vai falar com a Regional X? Como que você vê o time se versando nesses dois universos agora também? De não perder a parte humana, Sim. mas também, aprender essa parte mais técnica do prompt, da escolha, da IA correta, tudo isso. No profissional de comunicação, Otávio, eu diria que é difícil ele perder esse lado mais humano, porque já é a natureza dele, né? O empurrão que a gente tem que dar ali equilibre isso um pouco mais. Não precisa ir tanto pro lado humano. O mercado está te demandando você ser um pouco mais, né, tecnológico, você olhar mais para inteligência artificial, você olhar mais para dados, etc e tal. Mas a gente tem esse cuidado, tá? De como é que a gente não deixa a coisa robotizada demais. Afinal de contas, somos uma área de comunicação, né? Então, a gente, de fato, trabalha ali com pessoas. A gente quer construir a marca de uma forma humanizada, inclusive é um dos atributos da nossa marca corporativa, porque o nosso core business é educação, né? A gente não é uma plataforma de educação, a gente é uma empresa de educação que consome de muita tecnologia para dar escalabilidade para o negócio, mas nós somos ainda uma empresa que quer ser percebida pela qualidade na educação, né? Pelo esse atributo que de fato é mais humano, pela valorização do professor em sala de aula, ainda que a gente seja muito forte no ensino ali à distância. Então, a empresa ela tem essa preocupação de demonstrar esse lado mais humano, né? Isso faz parte do posicionamento da marca. E como eu cuido disso, eu tenho que estar muito atenta a isso também. Seja no posicionamento ali dos executivos no LinkedIn, em palestras que eles concedem, entrevistas que eles dão, em falas que eles colocam ali que, olha, essa fala a gente não pode, né? Então, é um pouco por aí. A gente não esquece o humano. E, cara, você falou de um monte de coisa, né? Que, pra quem vai talvez a gente parece já o futuro, né? Pô, eu adorei o Avatar com sotaque, não vou esquecer dele. Eu te mando. Me manda ele depois. Mas o que você tá vendo pra frente? Você falou também que você se... deve ter, né? A gente tem ainda não fizemos, mas tem que fazer, né? Pra honrar as raízes aqui. Honrar as raízes. O que você tá vendo pra frente, assim? Você falou também que você gosta de desafiar, né? Sim. E desafiar quem trabalha com você. O que você tá vendo de novo, assim? Que você fala, pô, daqui a 1 ano, 2 anos eu quero estar fazendo exatamente isso. Eu queria, assim, estar muito... Eu queria que a equipe como um todo estivesse muito madura e avançada na utilização do dado. É ainda uma dor que eu tenho. Assim, hoje o nosso problema não é mais ter o dado disponível, né? Isso a gente já tem, nem tem mais que dado para inventar, tá? O que a gente ainda não tem é a maturidade da equipe de entender a relevância e de entender que aquilo ali vai nos colocar em outro patamar. Que a área só vai crescer e só vai ganhar cada vez mais relevância quando individualmente cada um entender como utilizar aquilo ali. Parece simples, parece pouco ambicioso, mais complexo, muitas vezes. É o mais complexo. Na minha realidade hoje, é o mais complexo. Assim, é o quanto que a gente consegue, de fato, imbuir essas pessoas nesse movimento, né? Que hoje, para o profissional de comunicação, é um desafio muito grande. Então, assim, o meu sonho grande, olhando para daqui a 1, 2 anos, é o time estar nesse lugar. Assim, de entender a relevância e de como utilizar aquele dado. Porque ainda fazem de forma meio forçada, ou não é de forma eficiente, e aí a gente não ganha escala. Porque hoje são poucas pessoas de um time de 20, fazendo isso de uma forma correta. Imagina quando os 20 estiverem fazendo da forma correta, né? Então, o meu sonho grande hoje é esse. Legal. Ô, Débora, aproveitando que você está olhando para frente, né? Passando um pouco de visão de futuro, de como é que você imagina a tua função de comunicação institucional na Cogna, e olhando para o mercado,
Assim, como que você enxerga, né, a tua visão de como é que o mercado de comunicação vai se comportar nos próximos anos, não só em todos os desafios que ele tem de ser mais data-driven, de estar mais conectado com o negócio e uma série de coisas que a gente falou aqui, mas obviamente também com toda essa transformação e potencialização que a AI está trazendo, né? Como é que você visualiza daqui a uns 3, 4 anos o mercado? O mercado, ele precisa ganhar relevância, assim, né? E eu acho que isso parte de um lugar em que os principais atores, que são os profissionais de comunicação, precisam construir essa relevância, né? O profissional de comunicação, ele precisa ocupar esse lugar do comitê executivo. Ele precisa ter um orçamento tão relevante, um budget tão relevante quanto o de marketing. Isso hoje não é uma realidade, assim. Eu converso com muitas empresas, as maiores empresas do Brasil nos seus setores, e isso é uma dor comum, tá? Eu sou bastante otimista, mas nesse aspecto eu ainda vejo que tem uma caminhada bem longa quando a gente fala do mercado de comunicação. Porque eu ainda vejo muita resistência no profissional de comunicação, e aqui eu não estou falando do meu time, eu estou falando da equipe, desculpa, eu estou falando do mercado. Nessas conversas que eu tenho de networking com outros diretores e até VPs de comunicação e etc e tal. Então, assim, esse mercado ele precisa ganhar mais maturidade. Esse profissional ele precisa conseguir sentar com um C-level e ter uma conversa de executivo para executivo usando dado. Né? E não nesse lugar do intuitivo, mas mostrando a relevância da agenda, se conectando com o negócio, mostrando como é que ele gera valor para o negócio, de fato. Né? Defendendo a construção da reputação daquela companhia. Não porque tem que estar na capa do jornal X ou Y, mas sim porque existem outras agendas ali que precisam acontecer para posicionar a empresa num determinado lugar, para que gere mais receita, para que tenha mais cliente, né? Para que seja melhor percebida, para que ganhe os melhores prêmios e rankings do mercado. Então, mostrar o quanto que isso é também uma forma de impulsionar a companhia. Eu acho que o mercado precisa caminhar para esse lugar, mas eu ainda não acho que estamos lá. Sim, acho que ainda é um caminho árduo. Legal. Alguma mudança de mindset que você visualiza assim que está faltando? Ou as pessoas já têm esse mindset, é mais uma questão de execução mesmo? É mais uma questão de execução, assim, você vai nessas rodas de conversa e todo mundo fala isso, o discurso ele já está muito bonito. A necessidade está clara. A necessidade está clara, ela está posta, a pessoa entende, mas eu acho que ela não sabe o como. Tá bom, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas como? O que eu tenho que construir, o que eu tenho que contratar, para onde é que eu tenho que olhar. Eu vejo muito esse lugar de, eu preciso fazer um bench, né? Me explica como é que você fez isso e tudo mais. Ainda muito incipiente, né? Ainda muito caseiro, ainda muito intuitivo, ainda... Então, para mim, o problema está no como, né? A pessoa sabe que existe essa dor, que tem que endereçar isso, mas ela não sabe o como. Tá? E aí eu acho que é uma super oportunidade até para a Cortex também, de como é que... É o desafio que a gente se coloca no mercado nesse ponto, de sentar melhor com o C-Level, né? E através de inteligência de dados, realmente. Total. Isso que a gente está fazendo aqui hoje já é uma esforço. Forma de tentar fazer isso. Maravilha. Otávio, mais alguma pergunta final? A gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso tempo. Não, acho que a gente pode ir para a parte do livro e caminhar. Maravilha. Tá ótimo. Débora, a gente tem uma tradição aqui, né, que todo convidado que a gente bate um papo, a gente pede para indicar um livro, né, e explicar um pouquinho, né, por que esse livro foi importante para ele, o que representou na trajetória profissional, porque o pessoal que está vendo aqui, a gente sempre gosta de... Um dos pilares aqui da Cortex, da nossa marca, é esse senso de curiosidade e aprendizado contínuo, então a gente sempre gosta de ficar provocando isso, então... Mostra pra gente aí qual livro você trouxe. Eu fiquei na dúvida, tá? Quando me fizeram essa pergunta, você tem que escolher um livro e tal. Eu escolhi esse aqui, o Storytelling, do Carmine Gallo, porque é um livro que eu li, acho que foi pela primeira vez em 2019 ou 20, por ali, meio que num pré-pandemia, mas é um livro que eu consulto recorrentemente em determinadas situações, né? Ele tem vários cases aqui bacanas, Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da liderança, né?
E são cases reais de como esses grandes atores aqui disruptaram seus mercados de atuação por meio de narrativa, por meio de storytelling. O que eu percebo também, tá? E por isso que eu sempre busco me capacitar nessa frente, ainda que eu seja uma profissional de comunicação. As pessoas subestimam muito comunicação. Elas acham assim, eu sei falar, né? Eu vou chegar ali, eu vou falar o que eu sei e vou mandar bem. Não é tão simples assim. Né? A gente sabe que pra gente, de fato, ser showman, né, de fato, ser envolvente, existe um conjunto de coisas que a gente precisa treinar. Isso é treino, né? É se capacitar, é desenvolver, para você ser magnético ali, né? Quando você abre a boca, todo mundo para e eu quero ouvir o que ele tá falando. Né? Faz sentido, tem conteúdo, eu aprendo alguma coisa com aquela pessoa, né? Ainda que seja ali um conteúdo mais curto, alguma coisa mais breve. Então, eu tenho para mim que é importante que todo executivo, independentemente da cadeira que ele senta hoje, da área que ele atua, precisa olhar para essa skill de comunicação. Né? A gente vê muito no C-Level pessoas que não têm essa capacidade, tá? São excelentes executivos naquilo que fazem. Mas, cara, para falar, para se comunicar, para uma reunião, para uma palestra... não funciona, né? Então, esse livro, ele me ajuda muito nesse lugar, assim, de como é que eu construo o meu posicionamento, como é que eu devo me colocar naquela determinada situação, quais são os artefatos que eu tenho ali para potencializar a minha comunicação. É isso. Muito bom. Maravilha, Débora. Muito bom. Obrigado pela sua presença aqui, por ter dedicado o tempo para contar um pouquinho como é que estão, né? Não só os projetos da Cogna, mas toda essa transformação e essa utilização de AI, acho que foi super rico. Otávio, alguma palavra final aí, consideração final? De novo, agradecer a Débora, que topou esse bate-papo com a gente aqui. E aí eu queria te pedir a última coisa. Você deu uma ótima dica de livro aí, e se pudesse sublinhar uma das coisas que a gente trocou aqui para nossa audiência, o que você diria assim? Putz, galera, sai daqui levando isso para casa, assim, guarda isso, que isso aqui vai ser muito importante para vocês. Definitivamente invistam em dados, construam o repertório de vocês de dados, né? Construam o arcabouço de vocês, procurem um parceiro, procurem se letrarem, se capacitarem nessa temática, entendam a relevância do quanto isso, de fato, vai te levar para outro patamar, né? Seja enquanto executivo, seja enquanto área, e também o quanto isso vai gerar valor para a companhia, né, em que vocês atuam. Então, acho que a mensagem central que eu deixo é essa, assim, tenham essa curiosidade de entender o quanto, de fato, isso é disruptivo. Quem não embarcar nisso vai ficar para trás, já está para trás e vai ficar mais ainda obsoleto. Maravilha. Com isso aí, pessoal, com esse conselho quase que um push, né? Ou seja, já está atrasado, vamos logo nessa direção. Enfim, a gente se despede aqui. Obrigado pela audiência. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.